Alô, comunidade, obrigado a todos. Estamos aqui para o lançamento do livro A Pedra de Sísifo Virou Pó. É um trabalho da nossa lavra, meu nome é Hermélio Silva. É um livro com 67 textos, desde crônicas, contos e artigos. Ele já está disponibilizado no site www.webtvroo.com.br. De forma graciosa, a gente agradece à WebTV pela parceria e ao Cristóvão, seu diretor. E vamos apresentar a vocês agora, nesse momento, os meus parceiros desse trabalho, né? Sem eles o livro não ficaria tão legal, tão rico como eu achei que está. E quero apresentar para vocês o professor Cênio Alves, que ele é autor da capa da obra. Professor Cênio. Bom dia, Hermélio. Bom dia a você aí do outro lado da telinha. É um prazer estar aqui nesse espaço de debate de ideias e vamos conversar. Vamos. E apresentar o outro parceiro, né, que é o escritor Edson Sereta, que com bastante carinho prefaciou o livro para a gente. Edson. Quero cumprimentar os internautas que estão acompanhando essa transmissão e agradecer a oportunidade a você, né, Hermélio, e a Web TV, e dizer que estamos aqui receptivos e vamos conversar bastante, né, nessa oportunidade. Obrigado. Que bom. Como já dissemos, o livro tem 67 artigos, né? São textos escritos recentemente, mas também tem texto que já tem 20 anos de escrita, né? de edição. A gente fez um trabalho com uma linguagem bem simples, bem despojada para alcançar as pessoas. São contos, textos e crônicas pequenos, né? De 2 páginas, 3 páginas, que a pessoa se insere no texto, pode se achar inclusa na história. E eu queria indagar o meu amigo escritor Edson Sereta, né? Que recentemente publicou um trabalho muito bom chamado A Sombra do 13, né? Que é um livro que conta uma história muito legal numa linguagem sulista, né? Que eu tive a honra de ser o consultor cultural desse trabalho. Mas, Edson, conta pra gente como que foi prefaciar o livro. Você leu, dá para sentir que você leu o livro com bastante intensidade, principalmente a crônica que dá o título à obra, né? A Pedra de Sísifo Virou Pó. Conta pra gente como foi prefaciar esse trabalho. Então, Hermélio, para mim, na verdade, foi um grande desafio, né? Ao receber de você esse convite, você me passar essa oportunidade. A Pedra de Sísifo Virou Pó, que é um dos seus escritos, inclusive um dos principais. Eu me maravilhei quando eu li ele, e com certeza nós vamos conversar mais aqui sobre esta crônica. Mas assim, o meu trabalho ali na leitura dessa coletânea foi bastante desafiador, até porque, veja bem, a minha responsabilidade. Você está no ramo muito mais tempo que eu sou um iniciante, né? Lancei aí um livro, e agora falar de você, que é um escritor prolífico, experiente e talentoso, realmente deixa a gente com um peso nos ombros, né? Mas assim, é lógico, quero reforçar que eu fiz uma boa leitura. Como falei, é uma coletânea densa, são mais de 60 escritos aí. Quem for receber depois, for ler esse seu trabalho aí, vai sentir que é um trabalho, leva uma mensagem diversificada. As crônicas, os contos, os artigos, muitos são divertidos, cômicos, informativos, artísticos, críticos e até históricos. Então veja bem que para mim eu tive que me deter em diferentes textos para eu poder lançar então essa ideia inicial e apresentar ou você, ou o livro, ou esse trabalho todo para quem do outro lado, para o leitor, para o interessado, então ter uma ideia e recepcionar isso, né? Então foi não só desafiador, mas para mim também foi um deleite, porque eu pude
no decorrer, no desenvolver desse prefácio, viajar, me imaginar inclusive em algumas delas. E como você falou, são escritos curtos, o que vai dar uma possibilidade para quem for ler, é dinâmico, né? Porque é uma coisa rápida e vai gostar. Então, assim, reforço que me senti valorizado pelo convite, por você ter me dado essa oportunidade, e espero que esse prefácio alcance o desejado, né? Mas assim, acima de tudo, a Pedra de Sísifo virou pó, é um apanhado muito interessante, criativo e muito rico. Então assim, me senti privilegiado, posso dizer assim. Tá bom, obrigado, Sereta, Edson Sereta. E eu queria reinformar, né, que o Cristóvão acabou de subir esse livro no site, né, que é webtvroo.com.br. As pessoas podem baixar lá graciosamente. O livro, como dissemos, tem 67 artigos e convidamos as pessoas a lerem, a viajarem nos textos lá e criticar. Tem o nosso zap lá também, está à disposição para elogio, para crítica, e quem quiser opinar está à vontade, fica à vontade. E eu vou voltar ao professor Cênio Alves. Professor Cênio, como é que foi fazer esse Sísifo subir a montanha ou não subir a montanha nessa capa majestosa que o senhor construiu, né? Quando eu contatei o senhor pela primeira vez sobre esse assunto, deixei o senhor à vontade para criar, para fazer como o senhor achasse conveniente. E o que a gente sente é que o senhor entendeu a história, né, a mensagem que a gente estava passando desse Sísifo moderno, mas pela capa dá para ver com muita clareza que o senhor voltou no mito Sísifo, né? Fui lá ler a história do mito Sísifo para poder fazer essa comparação maravilhosa, como as pessoas vão ver na própria capa do livro. Conta pra gente sobre essa construção aí, professor Cênio. Bom, Hermélio, primeiro eu quero te agradecer pelos elogios, né? E dizer que foi um prazer fazer essa obra. Quero te parabenizar pelo livro, um livro muito bonito, um texto muito bem construído. Eu já era, né, fã do seu texto. E mergulhar no texto da Pedra de Sísifo foi um prazer ainda maior, porque eu gosto muito da narrativa mitológica, principalmente esse mito, né, trazido para o nosso tempo, para a atualidade. E, como você disse, me deixou à vontade para criar essa capa, inclusive nas técnicas ali que eu mesmo decidisse. Isso foi muito importante porque o artista ele precisa dessa liberdade. Nós somos, de certa forma, os olhos do leitor. Eu me lembro de ouvir na rádio um bordão que eu achava muito interessante. Eu não me lembro aqui agora o nome da rádio, né? Que dizia: nós criamos o som e você cria a imagem. E eu acho isso muito bom, isso muito importante para o artista. Porque quando o artista lê o texto, ele precisa ter essa visão, ele precisa visualizar o texto, mais ou menos aquilo que o escritor imaginou, né? Quando eu falo imaginação aqui, estou falando de imagem mesmo, de construção de padrões de imagem, e transformar essas imagens ali, essa profusão de visão, em um único desenho. Isso é interessante. Eu viajo muito quando eu leio textos, principalmente sobre mitologia. E o seu texto, ele abre esse espaço para essa visão, né? E então eu pude trazer esse Sísifo para a realidade de hoje de uma forma assim, muito tranquila, muito prazerosa, mas também muito responsável, né? Porque a arte ela precisa surpreender. Eu digo que nós que trabalhamos com a arte,
nós precisamos trazer sentimento, né? Emoção. A emoção ela convence, a emoção ela leva a maravilha a pessoa que está ali lendo ou que está assistindo, né? Que tem aquele contato com a obra de arte. Muito bom. Obrigado, professor, de ter aceito esse desafio, né, e ter enriquecido a nossa obra. Eu queria já agradecer ao Maxwell Oliveira, a doutora Cássia, né, Cássia Zago, que fazem um trabalho maravilhoso para a cidade com o Giro MT, sobre debate, sobre as informações. Parabéns pelo trabalho, Maxwell, e pela doutora Cássia, pela ousadia, né, essa coisa maravilhosa que vocês estão fazendo nesse momento, que vai entrar para a história da cidade. Agradecer a minha esposa, a Silva, a Sara Lúcia, a Mirelle e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Depois que eu vi a capa produzida e o prefácio, também escrito pelo Edson Sereta, e eu fui olhar a capa por detalhes e acabei escrevendo um texto sobre a capa. Eu vou ler esse texto aqui, um texto não é tão pequeno, mas eu vou ler ele rápido aqui porque eu achei ele muito legal e não deixa de ser uma forma de agradecer ao prefaciador, né? Nesse momento eu estou falando com o Edson, prefaciador, e com o Sênio como autor da capa. E o texto diz o seguinte, abre aspas: a pedra de Sísifo virou pó. Veja um Sísifo moderno, com uma maleta que representa a pedra, que ali dentro pode ter documentos, segredos, notebook, celular, iPhone, joias, relicários, dinheiros e até o segredo do universo. Dentro da igreja, ou um mausoléu, ou outra construção qualquer, tem pergaminho que nos remete a outros tempos e templos. Notamos colunas em ruínas e novos pilares. A escadaria é a montanha. O aclive, o dinheiro e o dinheiro é o cume. As caveiras são sísifos que já morreram porque os atuais não vivem a eternidade. A cabeça do atual é de pedra, cabeça dura ainda. Ao fundo tem uma ponte, prédios, trilho de trem ou VLT numa passagem aérea, entre tantas outras coisas. Lá vem Sísifo, esbelto, firme, valente, com os olhos fechados no foco, como os mesmos olhos da efígie da moeda. A escada é íngreme, os impedimentos são incontáveis e também são os restos mortais de outros Sísifos que ali pereceram. O atual ainda seguro com o objetivo da subida, deixando para trás um saguão belo, limpo, mas esse moço se incutiu na mente que deve chegar no seu intento, mesmo que tenha de passar por todas as intempéries, que nem imagina que existe. O professor Sênio Alves leu o nosso conto e também deve ter viajado na história antiga, e com certeza foi ao futuro para ver se a pedra estava no topo da montanha. Então eu pergunto ao professor Sênio, que foi ao futuro, a pedra está lá no cume, professor? Olha, Hermélio, é uma excelente indagação, né? Levando em conta que esse Sísifo nosso agora, né, vamos dizer assim, ele não é eterno, ele tem um caminhar apressado, ele sabe dessa urgência de ir e vir. Ali a sua pedra, né, agora multifacetada, ele continua nesse ir e vir, né? Ele continua nesse fazer eterno aí de levar essa pedra, muito embora ele saiba que ele não é eterno, né? Nós temos aí hoje, por exemplo, a vida do trabalhador, né, principalmente o trabalhador das médias e grandes cidades, que é esse eterno maratonista, né, do seu dia a dia, e nós vivemos num tempo em que nós não conseguimos adivinhar o dia de amanhã, nem mesmo na questão do meu trabalho. Né, nós vimos aí quantas pessoas perdendo o seu trabalho, quantas pessoas perdendo vamos dizer assim, o seu direcionamento para o futuro, quantos projetos, né, que dia a dia nós somos forçados a substituí-los. Então nós somos os Sísifos de hoje, e
tal qual o Sísifo antigo, nessa questão da busca do fazer diário, nós ainda não evoluímos. Nós continuamos com esse nosso fazer diário. Nós continuamos buscando essa estabilidade, né? Até quando o meu caminhar será necessário? Qual é a significação desse caminhar meu? Esse peso que eu carrego, essa simbologia toda que eu estou levando ali ao meu objetivo, que é o cume da montanha, quando que eu vou chegar lá? Ótimo, que bom. Eu queria voltar ao meu amigo escritor Edson Sereta, meu compadre Edson Sereta, agora como revisor, não mais como prefaciador. E aí, Edson, como é que é corrigir os milhões de erros do Hermélio Silva? Imagina, eu reforço o que eu falei anteriormente, né, que isso foi um privilégio, um desafio, mas quando se trata de um texto gostoso, um texto bem diluído, você mergulha fundo. Então, para mim, como você falou, corrigir, né? Não sei se é essa a palavra, mas enfim, a gente fez aquele esforço de análise, de eventualmente verificar alguma letrinha fora do lugar, alguma vírgula, enfim, alguma ideia dentro do nosso alcance, daquilo que nos apetece, que nos diz respeito. Mas acima de tudo, assim, é difícil essa tarefa, né? Porque veja bem, até como eu falei anteriormente, de alguém que está na comunidade, já lançou vários livros, e são mais de 20, né, Hermélio? Esse é o seu 25º projeto, depois eu até vou falar uns números aí, se você me oportunizar. E o que eu teria para mudar num texto bem projetado, ideias bem concatenadas, bem escrito? Então, para mim, não foi fácil, mas foi gostoso e foi um aprendizado para mim, tá? Porque não só pela honra de você me convidar para refletir melhor, avaliar um pouco seus textos, ter uma segunda opinião, mas assim, e tentar, dentro das minhas possibilidades, incutir ou sugerir algum caminho, alguma ideia, alguma eventual alteração, porque realmente um texto ele tem uma performance bonita, ele tem um conteúdo leve, gostoso e, não tenho dúvidas, bem escrito. Então, assim, o meu trabalho foi difícil no sentido de que estou trabalhando com um profissional bastante aquilatado, que está há bastante tempo no mercado, e me propiciou esse momento. Então, eu tenho que ter essa delicadeza, esse cuidado, claro, né, naquilo que eu eventualmente farei ou vou sugerir. Mas assim, a revisão foi uma oportunidade também de eu refletir sobre os meus escritos e, logicamente, aprender mais. Foi muito bom. Tá bom, Edson, obrigado. Mas já que você falou em números, né, a gente queria aproveitar para te provocar, né, voltando ao escritor, ao prefaciador, ao estudioso dos números. Conta pra gente, Edson, sobre essas demandas que você tratou no prefácio do livro, quando você fala sobre números, sobre a soma, sobre, eu não sei, a numerologia. E eu já tinha notado isso no seu trabalho, no seu livro, né, que tem o título, abre aspas, A Sombra do 13, fecha aspas, um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler, né, de ler por mais de uma oportunidade. Mas conta pra gente sobre essa numerologia, esses números que você achou no nosso texto. Perfeito. Antes de mais nada, né, esqueci de mencionar isso no início, parabenizar, né, pela obra A Pedra de Sísifo Virou Pó, e agradecer você também pelos elogios da obra. Mas voltando à sua obra de hoje, que é o debate, eu queria dizer o seguinte: eu fiz realmente questão de ressaltar alguns pontos, alguns números na obra do Sísifo, porque tamanha a sua notabilidade e tamanhas coincidências. E no decorrer da produção do prefácio, e antes ainda, né, durante a revisão, eu percebi algumas coisas. E conhecendo você
ainda não conheço totalmente, mas pelo pouco que eu conheço, então eu comecei a elaborar e a projetar algumas anotações que depois então culminaram em alguns dados bem interessantes numericamente falando, né? Aí entramos na questão da numerologia, da questão até do misticismo, até correlacionando com o nosso Sísifo, né? Da capa bem produzida aí pelo Sênio. Mas veja bem, eu observei o seguinte, Hermélio, você está aí há mais de 4 décadas, e 4 foi um número que me marcou na obra, né? Outros pontos que eu observei é que a obra é dividida, para quem for ler ela depois, em não mais nem menos do que 4 capítulos, né? Seria Minha Aldeia, a Prole, Divagações e Homenagens. Então, é uma outra coincidência. A obra possui nada mais, nada menos do que 67 artigos. Desculpa, 67 textos, né? Entre artigos, contos e crônicas, enfim. E que somados esses 6 e 7 dariam 13. E que somado o 1 mais o 13 do 13 dariam 4 de novo. Então, assim, olha a mágica dos números, né? E não para por aí, né? Estamos em 2020, se pegarmos o ano e somarmos os números, 2 mais 0 mais 2 mais 0 daria um 4 novamente. Poderia parar por aí, mas aí, pensando mais, eu não sei se você já reparou, mas o seu nome tem 13 letras, Hermélios. E aí entramos novamente na outra situação. 1 mais 3 são 4. Mais uma coincidência aí nessa obra, A Pedra de Sísifo Virou Pó. E como se não bastasse, eu até faço essa abordagem da questão numerológica, como você falou no livro A Sombra do 13, e lá eu cito a questão da tabela pitagórica. Nela, cada letra corresponde a um número. A letra A, número 1, a letra B, número 2, a letra C, número 3, e assim sucessivamente, né? Eu estava verificando a energia do seu nome, numerologicamente falando, claro, a energia toda dá 13, porque nós somamos aí a energia do Hermélio, que dá um número X, que é 49, e do Silva, que dá 18, somando os dois, dá um 67, coincidindo aí com os 67 textos do livro, e que somando o 6 mais o 7 dá 13 de novo, esse 13 transformador, né? E que somando 1 mais 3 dá 4. Mas não é só isso, né? Eu trabalhei também outras coisas na questão da numerologia, que eu citei no prefácio. Quem for ler, logicamente, vai poder ter essa oportunidade, então meu objetivo não é me delongar. Mas eu falei também da questão, citei o Machado de Assis, com seus 600, e eu citei um número, né? São 600 crônicas em vida que ele produziu em seus mais de 60 anos, quase 70, né, de vida do nosso querido escritor, o Machado de Assis. E aí eu pautei isso nesse prefácio, e não por acaso, né, Hermélio? Até porque você está trazendo mais um trabalho seu, que eu reforço dizendo que é um legado. Você já tem uma diversidade aí de livros. Eu vejo em você assim, essa tenacidade forte ao escrever, e posso falar aqui de forma até ousada que você se compara a grandes escritores, tanto que eu citei o Machado de Assis e também faço questão aqui de reforçar Oscar Wilde, né, que em vida escreveu um grande romance chamado O Retrato de Dorian Gray. Mas reforço isso, por quê? Porque você já, anteriormente, numa obra sua chamada A Evolução, já trouxe também outros textos de natureza semelhante. E com mais esse trabalho seu aqui, só reforça a qualidade, só reforça o seu brilhantismo, só reforça, e aqui eu não estou usando de palavras ocultas, isso que é a realidade. As pessoas que te conhecem na comunidade de Rondonópolis sabem o empenho que você sempre fez na busca da cultura, até da arte, da literatura, com esse vasto trabalho. 25, esse é o 25º livro, né?
Então, assim, seria basicamente isso, né? As demais informações, com certeza, os internautas, os leitores, quem tiver a oportunidade, e eu diria o privilégio, né, de folhear o livro. Nesse momento não sei se vai dar para folhear fisicamente falando, né, porque vai estar no virtual inicialmente, se eu não me engano, né, Hermélio? Mas vai folhear virtualmente e vai poder conferir o que estamos falando. Que bom. Obrigado, Edson, pelas palavras. Fiquei lisonjeado, né? Muito grato. Eu queria aproveitar para agradecer aos nossos participantes do evento, né? O Rafael Teodoro, meu amigo Rafael, agradecer a minha esposa Sacilva, obrigado, um beijo para você, a Sara Lúcia, a Mirelle, a Carolina, enfim, a todos que estão participando conosco desse evento, desse lançamento. Repetindo, o livro, o Cristóvão já subiu o livro, já está à disposição no site webtvroo.com.br, podem baixar graciosamente, né? É uma parceria que ele está nos concedendo, né? E eu queria voltar ao professor Sênio. Sênio, recentemente, você como professor de uma escola municipal, lá nos bairros distantes da cidade, né, com todas as dificuldades que tem do bairro, da periferia, por ser uma escola municipal que também a gente sente a dificuldade financeira, até estrutural da escola, e você, como um professor, como uma pessoa que defende a língua portuguesa até por dever de ofício, conseguiu levar 2 alunos dessa escola, né, lá para ser premiado, né, foram premiados na Olimpíadas da Língua Portuguesa em São Paulo. Conta pra gente sobre esse casal de jovem que foi agraciado pela sua coordenação e de ter acompanhado eles para receber a premiação lá em São Paulo, que também não deixa de terem tomado um banho cultural. Imagino que visitou espaços culturais da Grande São Paulo, quer dizer, do Brasil, do Grande Brasil. Então conta pra gente sobre essa ação maravilhosa aí, professor Sênio. Gratificante em todos os sentidos, né, Mélio? Eu digo em todos os sentidos porque o professor em sala de aula, ele procura transmitir um pouco do que sabe, ele procura ensinar um pouco do que é preciso, mais do que tudo, fornecer caminhos. Nós sempre pautamos por essa responsabilidade com o aluno. Mesmo sendo uma escola com tantas dificuldades, né, como você destacou, e creio que não seja diferente de muitas outras escolas em Rondonópolis, a Escola Princesa Isabel foi um espaço de discussão na educação muito importante. E saíram assim textos maravilhosos. Os alunos eles mergulharam na proposta, e para chegar ao texto de memórias literárias, né, para você ver, fazer jovens de 16, 17 anos escreverem textos que remetem à memória. Ou seja, nós precisamos, antes de tudo, ensinar esse aluno outros gêneros textuais, como a entrevista, o diário, né, o texto, os textos que vai trabalhando essas características do texto de memória literária. E o resultado foram textos fantásticos. A primeira comissão julgadora, né, que foi analisar esses textos na escola, e é bom a gente dizer que é uma comissão fora da escola, né, não é uma comissão organizada pela escola, né, a própria Secretaria de Educação é quem leva essa comissão, né, para analisar esses textos, fazer essa leitura, né, e analisar os textos. E assim, a vontade era que a gente pudesse levar todos, porque saiu uma produção muito boa. E levar esses alunos a São Paulo foi um sonho, porque além de levar eles a um espaço de uma semana ali, onde eles puderam entrar em contato com escritores, né, de renome, escritores de alcance nacional, internacional, discutir assuntos que
que estão aí na cultura brasileira, visitar espaços fantásticos, né? Meus alunos puderam ir na Pinacoteca de São Paulo, ver de perto obras que até então eles só conheciam nas reproduções ali dos livros, né? Na Sala São Paulo, que é um espaço muito, muito bonito, Museu de Língua Portuguesa, visitamos também o Museu Afro-Brasileiro. Então, assim, foi um aprendizado riquíssimo que esses alunos, eles não só vão levar para o resto da sua vida, mas também podem, né, compartilhar com toda a clientela da escola. E isso tem acontecido. Esses alunos têm sido, eu digo, a maior propaganda da Olimpíada, né, para os alunos que estão chegando. E a gente não tinha toda essa dimensão antes. Quando começamos a participar do projeto, né, mesmo sabendo que é um projeto que alcança todo o Brasil, mas a gente não tinha dimensão, porque participar é uma coisa, mas você conseguir chegar, né, você passa pela etapa municipal, o seu texto passa por uma avaliação. Você vai para uma etapa regional. Essa etapa regional, você vai para a etapa que é a estadual. A estadual passa para a etapa da região centro-oeste. A região centro-oeste tira ali outros textos para a etapa nacional. E os textos conseguiram vencer todas essas etapas. Então é uma maratona. Muito bom, professor. Eu me sinto orgulhoso, né, de ser amigo de uma pessoa tão culta como o senhor, de ter levado Rondonópolis ao mundo, né, a São Paulo, ao Brasil, e 2 alunos de uma escola pública municipal serem homenageados, né, e por ter angariado tamanho degrau, trabalho de tamanho envergadura, coordenado pelo senhor. Parabéns. E eu queria voltar ao meu dileto e compadre, né, meu amigo Edson Sereta, escritor. Edson, são 67 textos. Claro que tem uns textos que a gente gosta mais. Eu falo da minha prole, da minha aldeia, né, da minha Rondonópolis. Faço homenagem a alguns amigos, né, vocês 2 estão lá no livro, né, não só como coautores, mas homenageado em textos internos do livro. E em 2001, há 19 anos, eu fiz um texto publicado no jornal A Tribuna, se não me falha a memória, dia 21 de junho de 2001, e o título era Cadê o mascote do União? Então eu vejo que o União até hoje está na moda, está na pauta nesse momento, e está sem o mascote, né? Mas isso foi uma provocação que eu fiz há 19 anos. E o que o Edson Sereta, o escritor, o prefaciador, o revisor, o meu consultor e outras dores aí, né, viu nos textos, além da pedra de Sísifo, que a gente acabou dissecando essa pedra aqui, quase transformando ela em pó novamente. Mas conta de outros textos. O que o senhor achou do trabalho num todo? Muito bem, Hermélio. Certamente quem for ler o livro vai encontrar textos bem diferentes, né, trazendo assim uma ideia, enfim, bastante, como é que eu vou dizer, diferenciada, né? São textos que falam de cultura, são textos que falam de política, alguns até da economia, mas enfim, de fatos pitorescos do dia a dia e de situações hilárias, de situações assim muito interessantes e agradável para ler. Eu, durante a leitura, durante a composição do prefácio, eu tive que me deter nos textos e teve alguns assim que me chamaram mais a atenção, né? Lógico que teria vários, mas assim, eu até anotei alguns. Cabeça do Cachorro, né? Um título bem curioso. Refrigério do Coração, O Optometrista e Sua Margarida. O que é o optometrista? Então vamos deixar essa indagação no ar. Legal, um texto muito bom, gostei desse texto aí. Fala sobre a maleta, né? A maleta,
sobre esse profissional que viaja. Sofreu bastante, não era reconhecido. Para desenvolver o seu trabalho. Naqueles tempos difíceis também, né? Não tinha oculista na cidade, né? Perfeitamente, isso mesmo. Então ele era o profissional e estava lá com a sua Margarida, que era a sua maleta, né? Onde ele carregava inúmeros apetrechos, né? Para desenvolver o seu ofício. Esse é um deles, e outros que eu citei. Trinca de Mão, também. Muito legal também. Achei muito interessante. As Bastianas. Eu no Trinca de Mãos, voltando aí, eu falo do gênero feminino, que ela é o personagem forte, né, nesse texto, muito legal. As Bastianas é um trabalho também de um grupo de musicistas, né, formada pela Universidade Federal da Paraíba, que eles montaram um trio, né, com zabumba, com triângulo, com sanfona, e correram o Brasil. Então, um trabalho também do gênero feminino, muito legal aqui. Nós fizemos, mas desculpa te abordar aí. Não, tranquilo. E o que dizer da crônica ou do conto, enfim, o Ribeirão Arareal Chora. Então foi um deles, além do que leva o título da obra Pedra de Sísifo Virou Pó. Este, o Ribeirão Arareal Chora, para mim foi fenomenal. Um dos principais aqui, se não o principal, traz um retrato do rio, da sua situação. É uma crítica, obviamente. Também o rio chorando, chorume nesse momento, né? Perfeito. Traz também a realidade da questão da cultura na cidade, da questão da falta do investimento, como é que os escritores, o pessoal, os artistas, quem trabalha nessa área, né? Como que vivem, o que precisa, o que enfrentam. Enfim, então e é um texto bastante denso, bem construído, bem aprofundado, e a gente sabe, Hermélio, eu li o texto e li mais que uma vez, ele reflete muito a realidade, não só local, né, mas de outras plagas também, por esse nosso imenso Brasil, e eu diria que ele traz um texto perfeito. Então, assim, esse que eu citei e muitos outros, tratando de inúmeros outros temas, gostosos de ler, são leituras rápidas, que fluem, e que o leitor certamente vai gostar. Legal. Só voltando ao Ribeirão Arareal Chora, né? A gente fez uma simbiose entre o apoio cultural que os nossos povos rondonópolitanos têm recebido nos últimos tempos e a morte gradativa do rio Arareal, do córrego, né, do Ribeirão Arareal, e recebendo dejetos, esgoto de toda forma, e eu fiz essa junção aí entre a morte do rio e a morte da nossa cultura, de uma forma que nós estamos jogando as traças aí, e eu vejo muitos profissionais, muitos artistas, né, com trabalho pronto, escritores, artistas plásticos, músicos, né, passando dificuldade, principalmente nesse momento da pandemia, e a gente sente também uma briga hoje no município com os artistas, com o Conselho de Cultura, com a Lei Aldir Blanc, enfim, parece que a coisa não anda, não sei. Lá, quando eu morava na Bahia, o pessoal sempre falava pra gente, isso aqui não está progredindo porque tem cabeça de jegue enterrado debaixo da igreja, né? Será se tem alguma cabeça de jegue enterrado debaixo da nossa matriz aí? A gente não sabe, mas é isso. O Cênio Alves, o professor Cênio Alves, ele também é artista plástico, né? A capa do livro já está falando isso, né? Eu tive o privilégio de ter um outro livro chamado WhatsApp com Raul Seixas e outros papos, né? Também produzida pelo professor Cênio Alves. O livro do Edson Sereta foi ilustrado, inclusive com iluminuras maravilhosas do professor Cênio Alves. O professor Cênio Alves já fez as ilustrações do livro do apresentador televisivo João Gomes, que vai estar praticamente pronto, né? Umas ilustrações muito bonitas, por sinal. Mas, professor, conta pra gente um pouco sobre essa arte plástica, e sobre a iluminura, sobre o seu trabalho.
Como que anda? Como que tá? O que que você está produzindo nesse momento? Produzir arte no Brasil não é fácil, né, Hermélio? Em Rondonópolis não seria diferente. Mas a gente precisa ser teimoso. Vencendo um leão a cada dia. Eu costumo dizer que eu não vivo da arte, eu vivo para a arte. E não é porque a minha arte não seja competitiva, eu creio. Mas, de um modo em geral, me parece que o artista, ele acaba deixando, né, os nossos governantes, as pessoas que decidem, um pouco amedrontadas. Justamente porque o artista ele é um questionador, o artista ele antecipa a discussão de muitos assuntos, o artista ele observa muitos detalhes, o artista ele por natureza, né, ele quer saber das coisas, ele é detalhista, ele quer melhorar sempre, né? Então a gente acaba, de certa forma, sendo um pouco inoportuno, principalmente no momento em que às vezes as pessoas não querem pensar, né? O artista ele provoca, ele é provocativo. E produzir arte hoje está uma coisa muito difícil, principalmente por esse ponto de vista filosófico da arte, né? Eu diria que o ponto de vista, vamos dizer assim, monetário, nós artistas já estamos acostumados, né? Produzir arte sempre foi, né, desde outros períodos, essa luta constante de você vender a sua obra e você conseguir expressar aquilo que você quer. Por isso que quando eu recebo um trabalho como eu recebi o seu, né, que você diz, olha, Cênio, produz aí, você tem liberdade para criar. Então isso é muito importante, porque nem sempre o artista tem essa liberdade. Tem uma música do Tião Carreira que eu acho fantástica, que ele diz assim, se o Picasso fosse vivo, ia pintar tabuleta. Né, talvez o Pablo Picasso hoje, nesse contexto histórico que a gente vive, não seria tão crítico quanto ele foi. Na época que ele produziu lá o quadro da Guernica, que ele expôs, né, um militar da época disse, escuta, mas quem que fez esse horror todo? Porque ele tinha pintado sobre a invasão, né, o bombardeio de Guernica. E ele disse, olha, esse horror aí foi vocês que fizeram. Eu apenas pintei. Então o artista ele acaba expondo vamos dizer assim, esses vácuos sociais, né? Mas é um trabalho necessário. É um trabalho necessário. A nossa sociedade não pode ter uma única visão, não pode deixar de viver sem um contraditório. Porque sem o contraditório não tem formação de opinião, não tem crescimento de conhecimento, né? E se o União ainda não tem um mascote, não seja por falta de artista. Boa, boa, gostei. Obrigado, professor, né? A gente vê que o professor também é fecundo nas suas produções, está esperando a oportunidade para publicitar o seu material. Uma pergunta que eu vou fazer para o meu amigo Edson Sereta, mas eu também vou responder essa pergunta depois, Edson. Edson, o que você sente hoje em relação ao livro impresso, que você já tem o seu, já pega ele na mão, né, sendo redundante aqui, já cheira o cheiro da tinta, do papel, e o amanhã, que a gente vê que ele encaminha para o virtual. Inclusive, nesse momento, a gente está lançando o livro virtualmente, né? Um trabalho que nós estamos colocando esse livro à disposição de uma forma remota. E eu te pergunto, e aí? E o amanhã? Olha, tudo está se encaminhando, pelo que a gente vê em muitas atividades, em muitas modalidades, em muitos trabalhos, para o virtual. Não sei se isso no futuro fundamentalmente parar por aí, vai ser isso mesmo. Mas é uma tendência, né, Hermélio? Hoje é a questão do livro virtual. E que bom que você, atento a essa tendência, a essa realidade,
já de muito antes, porque você já tem outros livros, você já lançou no virtual. E é uma possibilidade também de você, em razão da realidade que a gente vive, histórica, a questão do baixo investimento na cultura, e como bem nos trouxe aí o Sênio Alves, refletindo sobre essa realidade. E eu também penso da maneira como ele pensa, em muitos aspectos, que eu particularmente, eu não vivo da arte, mas vivo para a arte, porque o que eu faço é porque eu gosto. Mas enfim, a questão do livro físico e do virtual, eu particularmente prefiro o físico, mas eu sei que o virtual está aí. E a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, acompanhar a evolução, seus reflexos, ver se é gostoso, ver a maneira, cada um vai adotar uma maneira diferente de ler, de aproveitar, de estudar melhor. E essa tendência eu acredito que vai continuar, não vai assim, vai perpetuar por muito tempo. E como eu falei, eu particularmente gosto do físico, porque você pega ele, você folheia, você anota, você ressalta pontos. E apesar que o virtual não te oferecer tudo isso, ele tem outras vantagens, né? Você tem uma obra à sua disposição que ocupa um espaço menor, você pode portar ela mais facilmente para outros lugares, em pequenos arquivos, né? Enfim, eu hoje, avaliando, aprendi a gostar do virtual, e acho que é uma tendência de mercado, né? Até pela questão de custos também, você começar a lançar livros neste meio, e é uma oportunidade também para quem às vezes não consegue o físico, né, Hermélio, lançar um livro físico pelo custo, pelo todo um trabalho, e às vezes diminuindo o custo ele consegue fazer isso no virtual. Mas assim, em termos de qualidade, o virtual ele não perde em nada, a gente verifica aí pela sua obra, e é uma forma diferenciada de leitura, né? Acho que as pessoas vão aos poucos escolher o que é melhor para ela, e quem for mais adepto vai aprender a gostar também do virtual, né? Ok, obrigado, Edson. Eu complemento que o Edson dissecou já a pergunta, e a minha resposta já está inserida na resposta dele. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu sinto que eu vou perder o cheiro do livro, né, que a gente está acostumado. Eu sou 60 já, né, vou fazer 62 anos esse mês, mas não tem jeito. Eu estou aqui nesse momento lançando um livro virtual, mas já estou usando também um aparelho virtual como meu suporte, como meu checklist, como meu roteiro, que antes ele seria em papel. Quero agradecer a Laura Daiane e a Marivânia Guedes por estar nos acompanhando aqui, obrigado. E pedir ao professor Sênio Alves para fazer as suas considerações finais aí, professor. Eu quero dizer que foi um prazer participar desse momento aqui tão rico, né, tão grandioso, e que a gente possa ter mais encontros assim, que a gente possa ver artistas rondonopolitanos lançando obras e indo além, né, do alcance propriamente ali no instante, né, que possa alcançar um público maior, que possa alcançar outras regiões, outros lugares. E dizer que estou à disposição, quero mandar um abraço para todos que estão do outro lado da telinha nos assistindo. É isso. Tá bom, obrigado, professor Sênio Alves. E ao escritor Edson Sereta, o tempo é seu agora para falar com nossos internautas aí. Perfeito, rapidamente então, eu queria dizer uma coisa que não falei. Esta é a primeira vez que sou convidado para prestigiar, para mim é um prestígio, além de uma responsabilidade, o trabalho de um escritor. Então, muito obrigado, Hermélio Silva, por essa oportunidade, e estando aqui ao vivo com a Web TV,
Também aproveitar para agradecer muitos internautas que se manifestaram online e dizer a eles que estarão recebendo uma excelente obra, já estão, né, porque ela já está no virtual. Reforçar um agradecimento pela oportunidade e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Só lembrando, né, que o livro já está disposto, né, disponibilizado no site www.webtvroo.com.br do nosso amigo Cristóvão. Agradecer ao Cristóvão por nos ter dado essa oportunidade do lançamento do livro. A vocês dois, que são coautores do livro, né, tanto pelo prefácio, pela revisão, como pela capa maravilhosa do professor Sênio. Você que não precisa mais de biblioteca, pode baixar o livro à vontade, pode salvar na nuvem, no pendrive. Talvez sua biblioteca passe a ser um pendrive, né, que daqui a pouco o pendrive já vai ficar ultrapassado também. Obrigado pela oportunidade. O livro é um deleite para vocês, é um presente da Web TV com a parceria com o Hermélio, com o Sênio, com o Sereta, para vocês graciosamente, sem custo nenhum, é só baixar e critiquem, fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.